quero até perguntar pro Cícero, que eu vi muita gente falando que o Fluminense jogou com... Até o meu amigo Ilan falou que o Fluminense jogou com resultado contra uma Mamelodi. Eu concordo em partes, vou para os três responder essa questão. Eu acho que a partir de um certo momento do segundo tempo, o Fluminense botou o regulamento debaixo do braço, mas não durante o jogo todo. O que você acha, o Pablo? Cara, pelo que eu senti assim no jogo, cara, eu acho que foi aquele momento de não quero me arriscar muito. Mas desde o início? Olha só, senti isso aí um pouquinho depois, já pro final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo deu uma com a bola do Cano na trave e tal. Mas poderia ser melhor. Eu acho que a gente poderia até pegar a primeira vaga. Eu acho que seria até melhor a gente enfrentar o Monterrey do que o Inter. Eu acho que faltou um pouco de ambição naquele jogo ali pra poder a gente sair pelo menos com um resultado bom E tinha condições de fazer. Eu acho que foi um jogo perigoso, muito morno, onde, cara, qualquer coisinha ali, cara, podia ser... É a mesma coisa contra o Sam. Cara, quando o Sam virou o jogo, eu falei, ferrou. Se a gente não empatar isso logo, isso vai virar um jogo de drama e vamos empatar e esse jogo vai ficar pro último jogo, que seria esse agora contra o Mamelodi. E aí ia ficar difícil de ganhar. Ia ficar difícil. Só que a gente conseguiu os gols ali. Tava difícil até de chegar ali. Eu acho que o pessoal quer enfeitar muito, fazer golaço, e às vezes você tem que fazer o simples para poder fazer o resultado. Mas eu acho que em certo momento, acho que o time se acomodou e pôde aí, contou com risco, cara. Eu acho que a minha opinião... No segundo tempo podia ser mais audacioso, cara. Vamos ganhar isso. Ser mais ambicioso, cara. Que eu falo, eu acho que tem momentos que você tem que dar paulada logo na cabeça do porco pra poder matar o porco. Senão o porco te come, cara. Só um minutinho, deixa eu aproveitar aqui que a gente tá com 520 pessoas simultâneo. Galera, vamos deixar o like. Quem tá chegando agora aqui e não conhece Flu Resenha, vamos dar vamos ver se tá inscrito ou então se inscreve no canal. Deixa eu só dar uma passadinha aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui que eu vi um comentário legal aqui. Aqui, José Roberto Santos. Boa noite. O esquema do Renato Gaúcho está adotando esse trio de volante com o Everaldo funciona melhor com o Cano. E o Cano, acho que ele quer dizer isso, né? Aqui, é sério? Cícero Melo no Flu Resenha? O Léo Felipe, sim, é a segunda vez já. Boa noite, Matheus Moraes. Boa noite, galera. Manda um abraço aqui pro amigo de vocês, moro na Itália, Veneza. Pô, cara, abraço, rapaz. Matheus Moraes, direto da Itália. Ah, legal. Estive lá em Veneza em maio do ano passado com a família. Muito legal. Um abraço aí pro bacana. Matheus. Pata Negra, pena que o Pavão não tenha preparado o Fluminense para esse Mundial. Ao menos um centroavante. Nossa corrente tem alguns pontos fracos do que nossos adversários não têm. Matheus Moraes, de novo aqui, não. Sérgio Marcelino, Cícero, nem todos os Atléticos de Madrid... Como é que é? Nem todos os Atléticos de Madrid... Tá fora, bom, não sei. Matheus Moraes, a Inter podia ganhar a tríplice coroa, mas vacilou na reta final de tudo. Eu acho que sim. Bom, ô Fita, o que você achou aí do jogo contra uma melodia aí? O tal do bronzeamento aí, né? Como é que é? Protetor solar, né? Sandal. Cara, surpreendeu um pouco, até porque, assim, ele fez bons jogos, né? Até contra o próprio Borussia, fez 3 gols no Borussia, jogou bem. Contra o Fluminense, me lembrou do Fluminense 22 e 23, aquela época né, da triangulação, da saída rápida, de quebrar linhas. Então me lembrou muito o Fluminense, que é bons tempos que a gente viveu naquele período ali de 22 e 23. O Fluminense jogava muito, muito parecido. Eu acho que faltou um pouco de qualidade para poder finalizar, ou falar do Fábio aqui, eu acho que é um assunto até a parte que depois eu tenho uma pergunta para o senhor Cícero aí, com seus 30 anos de televisão, de jornalismo esportivo. Eu gostaria de falar para você depois referente ao Fábio, mas aí o Fábio vai lá e entra em cena mais uma vez e salva o Fluminense e garante o resultado. Foi uma primeira parte, né, do primeiro tempo onde o Fluminense, para mim, deve ter almoçado uma feijoada, né, e foi para campo jogar bola, ou seja, foi marcar com os olhos, marcar com o espaço. Esse esquema que o Renato adotou de 3 volantes é interessante. É a melhor forma que o Fluminense joga hoje, devido à condição do Ganso não ter condições de jogo, né? De jogar ou de fazer o que o Fluminense precisa. Mas esses 3 volantes, eles têm que estar sempre ajustados. E ontem foi preocupante, porque o Martinelli e o Hércules estavam meio perdidos.
os jogadores que eles teriam que marcar estavam ficando nas costas deles. Ou seja, quando eles recebiam a bola, já saía de frente para os zagueiros. Isso aí causou um problema grandíssimo, graças a Deus. No break lá, o Renato conseguiu ajustar isso e a gente voltou pro jogo, voltou a jogar bola. Mas eu acho que o ponto crucial da partida de ontem foi mostrar quando o Arias não joga ou quando o Arias não consegue chamar a responsabilidade para ele ou trazer o jogo para ele. Mas aí ele tem toda a condição de flutuar. Ele foi marcado ontem. Não tô dizendo que o Arias jogou mal não, tá, galera? Eu tô falando que a dependência do Fluminense com o Arias é gigantesca. Acho que o meu maior medo é um dia o Arias sair do Fluminense. Então, assim, mostrou algumas coisas assim, mas depois o Fluminense volta pro jogo. Mas, como um todo, de uma classificação do Fluminense, eu acho que o torcedor tricolor tem que estar muito feliz com essa classificação. É um primeiro objetivo, é um primeiro passo, e agora trabalhar para poder ter sonhos mais altos. Como dizia lá o nosso Felipe Melo, né? Profetizar, sonhar e realizar. Então, vamos para cima. Eu acho que é a hora do Fluminense, o Renato, ter um planejamento um pouquinho mais ousado, um pouco diferente do que a gente apresentou até aqui, mas foi um pouquinho de susto realmente. O Mamelodi ali deu uma preocupação. Agora, se o planejamento for jogar para se classificar em segundo, deu certo, mas como um todo o Fluminense não apresentou um bom futebol. Antes de passar pro Fita aqui, eu só quero lembrar, cara, que pro Fita não, pro Cícero, que o Mamelodi, ele é o time com a quinta total de posse de bola do campeonato. Ele só perde pros europeus, pro City, acho que pro Bayern e pro PSG. Fora isso, ele tem um time que tem posse de bola. É difícil. O plano de jogo deles, Omar, é interessantíssimo e é legal de assistir. E eu achei talvez o time mais bem treinado do grupo do Fluminense. Exatamente. Cícero. É um time muito bom. A gente tem, por norma, só valorizar o futebol europeu, os grandes clubes da Europa. E esquecemos que existem outros bons clubes fora do eixo da Europa. Geralmente, quando vai se jogar contra um time da Ásia ou da África, a gente acha que é fácil. E tá provando que, às vezes, você pega uma seleção dessas, é realmente fraca. Mas quando você pega, se tratando de clubes, você vê que o San tem jogadores europeus que jogam lá. Sim. Como esse time africano tem jogadores de fora, inclusive um brasileiro, que é muito bom, que eu não sei como esse cara... Venezuelano, baixinho lá, Lourinho. Muito bom. Chileno. O goleiro foi responsável por eliminar a Alemanha na Copa de 2014. Exato. Mas eu esqueci o nome do camisa 10, que é brasileiro, que é muito bom jogador. Eu acho que em breve os times brasileiros vão em cima desse camisa 10, que agora me foge o nome. Então, o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, muito bom jogador, praticamente não jogou aqui no Brasil, pelo que eu li, ele praticamente não jogou. Já foi, acho que novo para fora do país, jogou na França, jogou em outros lugares menores, né, clubes menores. Muito bom jogador. Então o time deles é muito bom e é muito forte fisicamente. A gente tem que ser realista aqui. A gente torce pelo Fluminense, mas não vamos, por causa disso, desvirtuar. O Fluminense fez uma grande partida contra o Borussia, merecia vencer, e depois, nos 2 jogos que ele teria obrigação, pelo favoritismo de tomar as rédeas do jogo, dominar o jogo, se impor e ganhar, jogou muito mal. Ele jogou bem parte do segundo tempo, depois de estar perdendo por 2-1, quando o Renato fez as 2 alterações, colocou o Nonato e o Keno. Realmente o Fluminense tomou conta do jogo, mereceu fazer a virada e ganhar, até por 2 gols de diferença. Até no início, acho que foi bom o início. Né? Começou ali uns 10, 15 minutos, mas o início do segundo quase. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando que o Fluminense resolveu jogar pelo resultado, com o regulamento debaixo do braço? Depois das alterações. O jogo começou com o Fábio fazendo 2 defesaças. Uma defesa maravilhosa e uma outra que o cara chutou meio sem ângulo, ele também foi lá e buscou. Ali o Fluminense se assustou, porque o Fluminense estava saindo para o jogo e deixou espaços. A zaga do Fluminense é uma zaga pesada. São os 2 jogadores, o Freitas, a gente tem que até reconhecer que subiu muito de produção, ele foi muito criticado até agora, mas nesse Mundial ele subiu muito de produção. E o Ignacio, que começou bem no Fluminense, depois caiu muito, muita gente dizendo, não é isso que a gente pensava. Ele entrou muito bem no lugar do Thiago Silva. O melhor em campo. Mas com os 2, são 2 jogadores pesados. O Thiago Silva é um jogador mais leve, mais técnico, né? Os outros 2 não, são rebatedores, são jogadores estilo zagueiro, do Odivana. E ali, logo no início do jogo, quando o Fluminense procurou o jogo ofensivo, ficou um espaço grande que eles aproveitaram nas costas dos zagueiros que são mais lentos. Ali o Fluminense se assustou.
Depois que o Fábio fez aquelas 2 defesas, eu acho que aí veio a ordem. Vamos segurar, nós estamos jogando pelo empate, não tem por que ficar se abrindo. Ô Cícero, quando teve a parada para hidratação, o Renato já arrumou o time melhor, o time voltou. Mesmo no primeiro tempo, deu uma encaixada na marcação. Porque ele disse, olha, vamos esquecer, nós não estamos precisando ganhar. Se a gente ganhar, ótimo, mas nós não estamos precisando. Quem tem que sair pro jogo e dar espaço são eles e não a gente. Então eu acho que ali, primeiro de tudo, o Keno é um jogador que é o único jogador no Fluminense que joga um contra X1, né? Um contra um, o individual, o homem contra homem. E eu lamentei demais, não sei o que vocês acham, eu lamentei demais dessa lesão do Soteldo, porque eu acho que o Soteldo é esse jogador também. Também acho. Do estilo Keno, que faz a jogada individual, tá voltando, parte pra cima, voltando. vai ao fundo, cruza. Então, eu não sou contra, eu vi muito tricolor criticando a contratação dele, principalmente porque chegou machucado. Claro, lógico, ele tem um histórico de lesões. Mas ele é um jogador que tem condições. Ele é jovem. Ainda mais com o Filé, que a gente sabe que é especialista em recuperar jogadores. Eu tenho certeza que o Filé vai recuperar ele. Ele é novo ainda, tem 27 anos. 27. Ele vai ser muito útil ao Fluminense. Lamento que não possa estar servindo. Ele foi contratado não só para o Mundial, mas principalmente para o Mundial. O Fluminense tem outras competições, claro, durante o ano e durante 3 anos e meio de contrato. Mas ele já está liberado. Mas ele ajudaria muito. Ele já está liberado para. Mas eu acho que ele não vai esse Mundial, eu acho que ele está fora. Eu não colocaria nesse jogo, não. É temeroso botar ele voltando de uma contusão muscular, lesão muscular. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo. Adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.